E aí, alunos, sejam bem-vindos. Vamos iniciar mais uma aula de educação física. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro e agora a gente vai descobrir aqui comigo qual é o conteúdo da nossa aula. Vamos ver então? Aula 2, objeto de conhecimento, jogos do contexto comunitário e regional, detalhamento, tacobol, barra-bandeira, garrafão, cemitério. Muito bem, então vamos ver aqui por que eu trouxe esse assunto para abordar aqui junto com vocês, qual é o objetivo dessas brincadeiras, desses jogos, vamos descobrir tudo isso aqui comigo na nossa aula. Vamos iniciar então. Muito bem, então para iniciar a nossa aula, falando aqui dos jogos do contexto comunitário e regional, trouxe para vocês aqui algumas imagens representativas dessas atividades, e aí eu já peço para vocês observarem quais são os elementos que são utilizados aí dentro desses jogos, né? Vocês podem observar que naquela última imagem ali, nós temos a presença de uma garrafa PET, né? Dessas garrafas de refrigerante, e também da utilização ali de um pedaço de madeira, simulando um taco, né? Vocês já conseguiram perceber que atividade é essa? Observem também aqui nas outras imagens a disposição dos jogadores, dos participantes, como é que eles ficam distribuídos, e aí já tentem adivinhar aí qual é a atividade que está sendo representada dentro dessas imagens, né? Mas quando a gente fala de jogos do contexto comunitário e regional, a gente está falando sobre o quê? Vamos ver o que são esses jogos. Vamos então falar que os jogos comunitários e regionais são jogos tradicionais repassados de pais para filhos, que se perpetuam através da experiência e da observação, mantendo viva a cultura popular. Então, quando a gente fala desse tipo de jogos, né, comunitários e regionais, a gente já vê que são jogos que são passados ali de geração em geração, né? Que através da experiência, que através da observação, esses jogos eles vão sendo conhecidos, né? Ou seja, eles vêm de muitos anos atrás e vão se perpetuando até os dias atuais, justamente através dessa vivência e de repassar essas informações através da oralidade, né, da verbalização, de como é que acontece a dinâmica desses jogos, ok? Então, aí a gente já consegue perceber algumas características dos jogos do contexto comunitário e regional. Mas aí, para ficar mais claro para vocês, para que quando vocês observarem essas atividades, vocês consigam de fato detectar quais são esses jogos do contexto comunitário e regional, vamos listar aqui algumas características, né, que vão definir esses jogos. Vamos ver então que a primeira característica é a transmissão oral, ou seja, são jogos, são atividades que são passados ali de geração em geração através da fala, ou seja, os seus avós, os seus bisavós, tataravós praticavam essas atividades e iam passando ali para os seus filhos todo esse conhecimento. E aí os seus filhos, obviamente, iam fazendo essas atividades e passando ali para gerações futuras. Então, através dessas experiências e dessa transmissão oral, nós temos esse conhecimento dessas atividades nos dias de hoje. Temos também a questão das regras flexíveis, porque aqui, nessas brincadeiras, nessas atividades, o objetivo principal é a diversão, é ali a comunhão, né, digamos assim, entre os participantes. Então, a questão das regras, elas ficam ali meio que em segundo plano. Tanto é que essas regras, elas podem ser adaptadas de acordo com o número de participantes, de acordo com o local onde vai estar sendo praticada essa atividade. Então, tudo isso vai sendo ali definido de acordo com a necessidade. Então, as regras, elas passam a ser mais flexíveis dentro desses jogos, né? Diferente, por exemplo, do futebol, que já tem regras específicas a serem seguidas para o jogo funcionar. Temos também a questão do uso de materiais locais. Vocês observaram na imagem inicial, nas imagens iniciais que eu trouxe aqui para vocês, a adaptação de materiais para a execução dessas atividades, como o uso de garrafa PET, o uso ali de um pedaço de madeira simulando um taco, o uso de um pedaço de pano simulando uma bandeira, né? A bola também, que muitas vezes participa dessas atividades, ela pode ser confeccionada, ou seja, o uso de materiais
eles vão sendo adaptados de acordo com a disponibilidade do material que se tem ali naquele momento. E temos, por fim, também o significado cultural, porque todas essas atividades trazem uma bagagem cultural, informações. Lembra que são atividades que são praticadas desde muitos anos e foram passando de geração em geração? Então, todas essas atividades, elas trazem algum conhecimento, alguma representação da rotina de determinada população, de determinado local. Por isso que se tratam de jogos do contexto comunitário e regional, ou seja, aquela região adapta as regras, as características de acordo com o seu cotidiano, ok? Muito bem, então aí a gente já viu as características que definem, né, os jogos do contexto comunitário e regional. Então, quando vocês pensarem, por exemplo, em atividades que são brincadas, que são executadas ali no contexto comunitário, vocês já conseguem observar essas características que eu acabei de citar aqui para vocês, ok? Agora vamos apresentar aqui, começar a falar sobre algumas dessas atividades. Então, a gente tem aqui, ó, tacobol, betes, taco, bet. Vocês já ouviram falar dessa atividade? Todas essas nomenclaturas aqui dizem respeito a um tipo de atividade, né? A um tipo de jogo, que a gente conhece como o jogo do taco ou tacobol. O tacobol é uma brincadeira que foi inspirada em esportes como vocês vão observar aqui nessas imagens, o cricket e também o beisebol. O cricket ele é um esporte de origem inglesa, né? E o beisebol é um esporte de origem ali dos Estados Unidos, é um jogo muito popular ali nos Estados Unidos. E o tacobol ele vem a receber algumas características desses esportes, né, oficiais, como o cricket e o beisebol, né? E quando chegou aqui no Brasil, essa brincadeira ela foi ganhando uma identidade própria, justamente porque foram adaptados aí esses materiais dessas atividades, desses esportes como o beisebol e o cricket. Vocês observam aí que todos eles utilizam o taco, né, e a bola como elementos principais. Então, o taco e a bola também são elementos ali muito representativos dentro do jogo do tacobol. Então, houve essa adaptação e é um jogo que é muito jogado, muito praticado pelas crianças, né? Pelos alunos ali, né? Dentro das escolas, na hora ali da aula de educação física, no recreio, geralmente existe a presença, né, dessa atividade acontecendo. Então, a adaptação desse material também acontece, justamente porque a gente tem a presença ali, né, por exemplo, da garrafa PET sendo utilizada ali como base, né, de um pedaço de madeira representando o taco, justamente por quê? Porque acaba tornando uma brincadeira mais acessível, justamente por conta desses materiais, né, que são adaptados, porque se você for parar para conseguir recursos financeiros, por exemplo, para comprar uma bola específica, um taco específico para fazer essa atividade, muitas vezes acaba não fazendo. E lembra que jogos do contexto comunitário e regional existe muito essa questão da adaptação, principalmente dos materiais, ok? Mas agora vamos ver aqui direitinho quais são as características desse jogo. Vamos ver. Bom, no tacobol, 2 jogadores eles seguram tacos e defendem bases. Enquanto isso, um terceiro jogador tenta derrubar as bases com uma bola. Se a bola não atinge a base, os jogadores podem correr trocando de lugar com os tacos nas mãos, perdão. Cada troca vale 1 ponto. Então, observem aí que existem, né, 2 duplas praticando essa atividade, enquanto uma dupla defende as suas bases, a outra dupla ela faz o ataque, né, tentando derrubar essa base. E olha só que interessante, se vocês observarem bem aí nessa imagem, a base que está sendo utilizada é justamente ali um pedaço, né, um galho de árvore, digamos assim, né, um pedaço de madeira. E aí o objetivo é justamente acertar a bola nessa base para tentar derrubar, e aí você acaba ganhando ali a competição. Outra forma de ganhar também, quem está defendendo a base, no caso, quando a equipe adversária lança a bola para tentar derrubar essa base, a bola ela vai longe, ela não consegue derrubar, vai longe, e aí enquanto a equipe vai recuperar a bola, você faz ali o cruzamento, né, desses tacos, marcando o ponto. Então, se você faz 10 pontos, você ganha ali a partida.
ok? E para ficar mais explicativo, né, mais dinâmico aqui para vocês, eu vou trazer um vídeo para vocês observarem bem a dinâmica do jogo do Taco Ball. Vamos então ao vídeo. Formem duplas. Uma será a rebatedora e a outra a lançadora. Cada um na sua posição e que comece o jogo. Quando o lançador acertar o garrafão, troquem de posição. Muito bem, então vocês viram aí que no início do vídeo, né, é explicado a função ali da base, né, que está defendendo, do jogador que está ali na base, observe bem aí, fica defendendo ali com o taco a sua base e a equipe que está atacando vai lá e tenta derrubar essa base. E como é que se pontua dentro dessa atividade? Ou você pode derrubar a base do seu oponente e aí você ganha aquela partida, ou você faz, como o vídeo está mostrando aí, o cruzamento dos tacos, né? Obviamente no momento em que a equipe adversária está ali tentando recuperar a bola, tá certo? Agora, por que a gente aprende? Por que a gente está trazendo esse assunto aqui para vocês relembrarem aqui comigo a respeito dessas atividades que eu tenho certeza que vocês podem ter feito ali, brincado na infância de vocês? Porque cada atividade dessa traz ali um desenvolvimento, né, da coordenação motora, por exemplo, desenvolvimento cognitivo e prepara o nosso corpo para ações do nosso dia a dia ou ações esportivas, como vocês vão ver aqui, quando a gente vai falar agora sobre a base pré-desportiva do jogo do Taco Ball. Vamos ver. Então, essa brincadeira, ela trabalha habilidades como coordenação motora, agilidade, tempo de reação e comunicação em dupla. Tudo isso vai servir como base para esportes como o beisebol e o cricket, que são justamente aqueles esportes que apresentam características semelhantes. Então, além de desenvolver o seu corpo, a sua mente, né, para as suas atividades diárias, desenvolve também o seu corpo e prepara o seu corpo para atividades mais específicas. Olha só que interessante. Muito bem, dando continuidade agora, a gente vai aprender sobre barra-bandeira. Então, observem aqui esse campo aqui que eu trouxe vocês, para que a gente conheça um pouco sobre a barra-bandeira. A barra-bandeira é uma brincadeira que tem raízes na tradição oral brasileira e é uma brincadeira que é passada ali de geração em geração, como, né, os jogos do contexto comunitário e regional que eu falei para vocês. Embora a gente não saiba ali com exatidão onde é que surgiu essa brincadeira, esse jogo, em várias regiões do Brasil é brincado, né, o jogo de barra-bandeira. E o nome, né, e a forma como é jogada vai variar ali de região para região. Mas dentro dessa atividade a gente vai ter o espírito competitivo, o espírito estratégico, também a coletividade ali, que são características que vão remeter às antigas brincadeiras ali de disputa de território, né? E, obviamente, também retratando uma realidade da nossa humanidade, né? Que nossa humanidade sempre esteve ali em busca de conquistar territórios desde os primórdios da nossa existência, ou seja, é um retrato do que acontece na vida real, transformada ali dentro da brincadeira. Agora vamos falar sobre suas características. A barra-bandeira, então, é formada aqui por duas equipes que vão se enfrentar. Então, cada equipe vai ficar de um lado desse campo, né, delimitado por uma linha aqui no meio. Eu vou ficar aqui bem no meio aqui para vocês verem, tá bom? Então, cada equipe vai ficar de um lado do campo, vão se enfrentar, né? E cada equipe vai ter a sua base e vai ter ali a sua bandeira que vai estar, ó, lá no finalzinho, na linha de fundo ali desse campo. E essa bandeira pode estar representada por bandeira mesmo, ou adaptada com um outro objeto, pode ser uma sandália, uma garrafa PET, ou seja, algum elemento que vai simbolizar ali a bandeira dessa equipe, ok? E o objetivo é capturar a bandeira do time adversário e trazê-la para a sua base sem se deixar tocar. Ou seja, se eu sou da equipe azul, eu tenho por objetivo capturar, né? A equipe azul captura a bandeira
vermelha, né? Então vai ter que passar aqui por esse campo sem se deixar tocar, resgatar a bandeira e levar para o seu campo, ok? E se o jogador for tocado nesse percurso, ele vai ficar congelado. E como é que ele descongela? Se o companheiro de equipe passa por ele e toca nele, aí ele é descongelado. Então, para vocês observarem melhor, vou trazer um vídeo também representativo dessa atividade para vocês. Bem, amigos do Mediado, sejam bem-vindos à Arena Semean, palco desse duelo fantástico entre essas duas equipes. Eu sou Rosângelo Assis e estarei com vocês nesse jogo. É isso aí, meu amigo. Eu sou Mário André e estaremos juntos aqui fazendo algumas considerações sobre essa partida. Lembrando que a Barra Bandeira é um jogo popular, mas que assume também o caráter cooperativo. E aqui tem até um viés competitivo, já que as duas equipes vieram para ganhar. Caramba, queria agradecer a todo mundo. Nossa, que vitória sensacional. A equipe lutou demais. O rapaz estava ali me marcando, né? Só que a nossa estratégia ali pelo lado e tal, a gente conseguiu se livrar, conseguiu fazer uma boa partida. O adversário é bom, mas não foi bom o suficiente, porque aqui tem a gente tá aqui, ó, lá em cima. Agradecer a todos vocês por essa vitória, viu? Vencemos! Muito bem, então deu para entender aí como é que funciona a dinâmica desse jogo, né? Agora vamos falar sobre a base pré-desportiva aí da Barra Bandeira. Essa é uma brincadeira que desenvolve velocidade, estratégia, respeito às regras e o trabalho em equipe, como vocês viram aí no vídeo, né? Sendo uma excelente introdução a esportes coletivos como o handebol, futebol e o rugby. Muito bem, agora vou apresentar para vocês uma outra atividade, um outro jogo chamado Garrafão. Inclusive, o campo do garrafão, ele é parecido ali como se fosse mesmo uma garrafa, né? Então, a gente vai observar aqui o gargalo, né, dessa garrafa e aqui o campo, e a gente vai ver aí como é que se forma essa brincadeira. Então, a brincadeira do garrafão tem esse nome por causa justamente dessa semelhança com o garrafão ali, que o campo, né, representa. E é uma brincadeira urbana muito comum, brincada ali nas escolas, né, geralmente também praticada ali nas quadras, nos pátios ali com a criançada, né? E a sua simplicidade, onde basta ter um espaço delimitado e a dinâmica de perseguição, tornam essa atividade bastante popular e acessível também. Vamos ver quais são as suas características? No garrafão, um ou mais jogadores ficam dentro de uma área delimitada, como vocês estão vendo aqui, né? Enquanto os demais tentam atravessar de um lado para o outro sem serem tocados. Quem é tocado entra para o centro como pegador. Vocês vão observar aí no vídeo agora que eu vou mostrar para vocês como é que funciona a dinâmica mais ou menos dessa atividade chamada garrafão. Vamos ver. Então, vocês observaram aí que o objetivo principal é passar aqui por esse gargalo do garrafão, enquanto tem alguém que está aqui, ó,
ou melhor, desse ladinho aqui, né, tentando defender ali, que é o pegador no caso, né? Então, basicamente, é muito simples, uma atividade muito simples e por isso é muito praticada ali pela criançada, dentro das escolas, enfim. Vamos ver então qual é a base pré-desportiva dessa atividade? Essa brincadeira estimula agilidade, reflexo, velocidade e percepção de espaço, servindo como base para os esportes como basquete e futsal, onde o deslocamento rápido e a marcação são fundamentais. Então, olha só que interessante, né? Essa atividade preparando ali para esportes como o basquete e o futsal. É muito bom. Agora a gente vai falar sobre o cemitério, também conhecido ali como queimada. Então, observe aqui o campo, né? Nós temos a área dos vivos, temos ali a área amarela, que é representada ali pelo cemitério, né? E a gente vai entender como é que funciona a dinâmica dessa atividade. É uma brincadeira muito tradicional, muito presente também na infância de muitas pessoas. Eu tenho certeza que a maioria de vocês brincaram, né, de queimada ou cemitério. E vocês observam que a nomenclatura ela vai mudar também de acordo com o local em que está sendo jogado, né? Eu conhecia ali como cemitério, mas depois passei a conhecer como queimada, né? Então, a ideia principal dessa atividade é fugir da bola e se esquivar. Essa função aí, essa característica remete ali às brincadeiras antigas também de sobrevivência, onde você deve estar atento e se mover de maneira muito dinâmica, muito rápida. Justamente são características principais dessa atividade. Vamos ver, então, quais outras características a gente vai encontrar dentro dessa atividade chamada cemitério ou queimada. Os jogadores eles vão se espalhar pelo espaço de jogo, ou seja, nessa área aqui delimitada de azul, enquanto um tenta acertar o outro com uma bola, né? Então, temos a bola, a pessoa vai arremessar a bola para tentar queimar ou matar a pessoa que está na equipe adversária, né? Se você consegue atingir o seu adversário, o jogador ele vai para essa área que está aqui em amarelo, chamada de cemitério, que geralmente é essa área que fica aqui ao fundo, né, da área delimitada aqui para as equipes fazerem a dinâmica do jogo. E também existem versões em que o jogador ele pode voltar ao jogo se ele conseguir acertar o outro da equipe adversária com uma bola. Então, ele foi queimado ou foi morto, foi ali para a área do cemitério, e na área do cemitério ele conseguiu acertar alguém da equipe adversária, aí tem uma versão aí que ele consegue voltar para a brincadeira, ok? Então, para deixar bem claro para vocês, aí eu trago um vídeo representativo dessa brincadeira. Muito bem, então vocês viram aí no vídeo, né, que inicialmente foi mostrado a forma tradicional de brincar ali a queimada, o cemitério, mas ao longo do vídeo vocês observaram também a presença ali da inserção de várias bolas, né, dentro do jogo, então tornando a brincadeira muito mais dinâmica, ou seja, são adaptações que são feitas para essa mesma atividade, trazendo de novo à tona a característica, né, dos jogos comunitários, né, dos jogos do contexto comunitário e regional, que justamente que existe a adaptação dessas regras, dos materiais. Vocês viram bem representados aí dentro desse vídeo, né? Vamos ver então a base pré-desportiva do jogo cemitério.
Então, o cemitério ele desenvolve a coordenação motora, reflexos, esquiva, noção de alvo e defesa. É uma excelente base para esportes como o handebol e o vôlei, que envolvem arremesso, defesa e movimentação rápida. Então, vocês conseguem observar aí que nada é feito por acaso. Então, todas essas atividades, né, todas essas brincadeiras aqui, além de divertir, tem toda uma gama ali de funcionalidade para o nosso cotidiano, porque através dessas brincadeiras a gente vai estar trazendo benefícios corporais, né, fazendo o nosso corpo se movimentar, gastar energia, consequentemente melhorando os nossos níveis de saúde, também os nossos níveis na questão do mental, né, do nosso psicológico, tirando o estresse do dia a dia. Por isso que essas brincadeiras são jogadas, são feitas ali não só na infância, né, quando a gente está ali na escola, brincando com os nossos amigos, mas também na vida adulta, porque eu tenho certeza que você, enquanto adulto, também já brincou aí de queimada, e principalmente da queimada, né, que está presente ali nas escolas, principalmente os professores, quando tem jogos escolares, né, os professores vão lá, formam suas equipes, e aí também tem a equipe dos professores contra as equipes dos alunos, é a maior farra, a maior festa, justamente porque é uma atividade muito convidativa, né? Então, é praticada, traz todos esses benefícios para a nossa saúde, alivia o estresse, mas também prepara a gente para atividades desportivas. No caso do cemitério ou da queimada, prepara a gente, por exemplo, para a atividade, para o jogo do handebol. Como é que é jogado o handebol? Justamente tentando fazer o gol ali ao arremessar a bola com as mãos, né, para fazer o gol. Então, é um movimento que também é feito ali dentro do jogo da queimada, né, ou do cemitério, como queira chamar. Então, desenvolve, né, essas habilidades físicas e também carrega consigo histórias e significados da identidade das comunidades, porque cada lugar onde é praticada essas atividades vão sendo agregado características daquela região, através do nome mesmo, né, dessa atividade, ela vai mudando de acordo com a região que está sendo praticada. As regras também são adaptadas de acordo com as pessoas que estão praticando, com a necessidade de cada grupo, né, de adaptar essas regras, enfim. Então, tudo isso vai sendo alterado, modificado, sem perder a essência. É por isso que até hoje a gente conhece essas atividades, porque esse conhecimento ele vai passando ali através dessa vivência, através da verbalização aí, do conhecimento dessas atividades. Então, quando a gente joga, além da gente praticar uma atividade divertida, a gente mantém viva essas tradições que são passadas aí de geração em geração, não é mesmo? Então, gostaram aí de relembrar comigo essas atividades, lembraram da infância de vocês, e aí vocês podem também, em qualquer momento aí, por que não, formar uma equipe aí de adultos, né, para praticar essas atividades. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, tá certo? Então, obrigada aí pela atenção de vocês e eu encontro vocês numa próxima oportunidade.